Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Fala, meus amigos, mais um vídeo aqui no nosso canal Russo Vascaíno. Vamos falar dos grandes reforços do Vasco para a temporada de 2024. E os grandes reforços, gente, são Ramon Dias, Emiliano Dias, e pode ter certeza, um dos pontos fortes do Vasco na temporada 2024, o preparo físico. Tá aí, Diego Pereira, um cara que trabalha junto com o Ramon Dias desde o Al Hilal, veio com o Ramon Dias, Emiliano Dias, e esse grande preparador físico, e é uma das armas do Vasco, principalmente em 2024. O Vasco sobra em termos de preparo físico diante das outras equipes. Veja aí a preleção de Diego Pereira, né, incentivando os jogadores do Vasco antes da partida contra o Botafogo. Realmente é um cara que, pode ter certeza, é um dos pilares do Vasco para a temporada de 2024. Veja aí. Muita comunicação, muita guerra. Não perde uma coisa do nosso grupo, não perde o espírito de luta. A gente não pode perder essa porra. Se os caras tentarem derrubar a gente, se junta mais, briga mais. Vamos lá, vamos continuar com o nosso vídeo aqui, galera. A gente fez esse formato em React e agora vamos falar desses grandes nomes da temporada de 2024. O Diego Pereira, com toda certeza, o preparador físico do Vasco, é um desses pilares, junto com o Ramon Dias e Emiliano Dias, que fazem o Vasco, hoje no começo da temporada, um Vasco competitivo, principalmente nos clássicos, e a gente tem que enaltecer o trabalho do Diego Pereira, porque o preparo físico do Vasco hoje é realmente espetacular. Vamos lá, galera, valeu, vamos continuar aí falando sobre esses pilares hoje do Vasco da Gama: Ramon Dias, Emiliano Dias e o preparador físico Diego Pereira. Valeu, pessoal. Fala, meus amigos, beleza? Vamos dar uma arrumadinha aqui. Vamos falar um pouquinho sobre os pilares do Vasco para a temporada de 2024. Eu acho que os reforços principais do Vasco estão na comissão técnica do clube, principalmente formada aí pelo técnico Ramon Dias e o seu filho, o auxiliar Emiliano Dias. Com ele, a gente traz um Vasco competitivo. O Vasco não é um time hoje, gente, um grande time, no papel não é. Longe disso. Por sinal, o Vasco tem que ir ao mercado, né, o Alexandre Matos tem que ir ao mercado cobrar esses caras aí dessa empresa, né, a 777, que amanhã a gente vai ter um vídeo sobre esses caras aí, e contratar mais jogadores. O Vasco precisa de compor elenco. O Vasco precisa de jogadores com reserva para o Paier. A gente precisa de jogadores no meio campo, de pontas. O David não dá. Não, mas, cara, precisamos que essa empresa solte o dinheiro. Temos até o dia 7 de março aí para a gente reforçar o elenco. Mas a gente tem aqui uma fala nesse vídeo, vocês acabaram de ver. O Diego Pereira, que é o preparador físico do Vasco da Gama, veio junto com o Ramon Dias, veio junto com o Emiliano Dias, porque já era preparador físico da equipe do Al Hilal, junto com o Ramon e junto com o Emiliano. Cara, e o trabalho dele cresceu, é um dos grandes preparadores físicos do futebol mundial, foi eleito lá em 2022, na época do Al Hilal, um dos 5 melhores preparadores físicos da temporada de 2022. Então é um trabalho realmente espetacular dele no Al Hilal, e a gente começa a ver esse trabalho se desenvolvido no Vasco da Gama. O Vasco da Gama, vocês podem ter certeza, vocês podem analisar,
O Vasco começa o jogo sendo superado pelas equipes e depois, durante a partida, a equipe do Vasco começa a sobrar em campo. E isso a gente tem que enaltecer o trabalho do Diego Pereira. O preparo físico do Vasco vai até o último minuto do segundo tempo. É impressionante, o Vasco corre o tempo todo, coisa que a gente não via no Vasco, principalmente ano passado, antes do Emiliano Dias, antes do Ramon Dias e do Diego Pereira. O Vasco tinha um preparo físico, tanto é que era superado pelas equipes, principalmente no segundo tempo. Coisa que a gente hoje vê, o Vasco correu o tempo todo e o trabalho desse cara, que também antes na preleção, incentivando os jogadores, motivando os jogadores para entrar dentro de campo com disposição, com garra e para honrar a camisa e suar, né? Suar sangue, né? O tempo que for preciso durante os 90 minutos diante das equipes que o Vasco tem jogado, e isso o Vasco tem demonstrado dentro de campo, uma disposição, uma garra e um preparo físico realmente espetacular, e a gente tem que enaltecer o trabalho aí do Diego Pereira. Meus amigos, a gente tem que falar aqui, o Vasco hoje praticamente aí tem assegurado a sua posição para ser semifinalista do Campeonato Carioca. O Vasco precisa quebrar o tabu de não disputar uma final desde 2018. O Vasco precisa quebrar esse tabu, o Vasco precisa ir numa final e também, quem sabe, quebrar esse tabu de 8 anos sem uma conquista de título, né? A última conquista do Vasco foi o Campeonato Carioca de 2016. Depois disso, o Vasco não conquistou mais nada. Então, a gente acredita principalmente no trabalho da comissão técnica do Vasco, totalmente capaz, os caras que sabem trabalhar. Temos um técnico hoje, pode ter certeza, o melhor do futebol carioca, um dos melhores do Brasil, com toda certeza. O Ramon Dias, não é à toa que estava lá no Al Hilal, tinha um trabalho excelente com o clube árabe, e pode ter certeza, o Vasco vai estar competindo. O Vasco precisa competir, o Vasco precisa mostrar a sua força, mas com isso não é só do Ramon Dias, do Emiliano Dias e do Diego Pereira e do Alexandre Matos. Precisamos que essa empresa que está dentro do Vasco, que a gente bate aqui, que a gente é contra, comece a injetar grana para outras contratações que o Vasco precisa. O Vasco precisa de pontas, o Vasco precisa ainda de algumas peças no meio campo, e o Vasco precisa correr ao mercado até o dia 7 de março, onde acaba a primeira janela de transferência. Tirando isso, meus amigos, eu acho que, em termos de comissão técnica, o Vasco está muito bem servido, com toda certeza. Temos um técnico, um auxiliar, e um diretor executivo de futebol e um preparador físico de primeira linha, com toda certeza. Isso é demonstrado dentro de campo, como vocês acabaram de ver aí, o Diego Pereira. Muita gente não fala do preparador físico, todo mundo fala do Payet, todo mundo fala do Verrete, do Ramon Dias, do Alexandre Matos, não falam do Diego Pereira, que pode ter certeza que é peça fundamental, principalmente nesses jogos em clássicos que o Vasco vem jogando. Antes do Ramon Dias vir, meus amigos, vocês podem ter certeza, o Vasco só vivia perdendo para todos os clássicos, todos os grandes clubes do Rio de Janeiro, Flamengo, Botafogo e Fluminense. O Vasco tinha um retrospecto ridículo, não conseguia ganhar dessas equipes. E aí veio o Ramon Dias, e o Ramon Dias em pouco tempo, com 6 partidas, conseguiu fazer novamente o Vasco vencer clássicos. O Vasco em 6 partidas, o Vasco tem 3 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Citando que esses 2 empates totalmente contestados, onde o Vasco foi garfado pelo Fluminense, e também no jogo do Flamengo, do 0-0, né? O Vasco foi prejudicado e foi melhor em campo. Então o trabalho do Ramon Dias é espetacular. O trabalho do Ramon Dias é um trabalho eficiente, só que ele precisa de mais peças para ter um time competitivo, não só na Copa do Brasil, como no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Carioca não é parâmetro, um campeonato difícil, complicado, e o Vasco precisa ir ao mercado, e o canal Russo Vascaíno vai estar cobrando sim
a essa empresa. E todos os torcedores, com toda certeza, até o técnico Ramon Dias e o próprio executivo de futebol Alexandre Matos vão ter que cobrar. O Vasco precisa de mais reforços, precisa de mais jogadores, porque a gente não pode ficar só dependendo de Payet, de Verratti, né? A gente não pode só ficar dependendo de alguns jogadores. Do próprio Piton, né? O Piton hoje teve uma contratação do lateral esquerdo que veio do Paraná, né? Então a gente precisa de mais peças para ter um time competitivo. Comissão técnica está aí, perfeita. Eu acho que esse trabalho, principalmente do Diego Pereira, é um trabalho simplesmente espetacular e vai se complementar principalmente no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Ele tem um trabalho realmente muito bom. A equipe do Vasco corre os 90 minutos e tem um predomínio em outras equipes que cansam, e o Vasco consegue esse preparo físico, né, do Diego Pereira, que tem um trabalho espetacular desde o Al Hilal, e o Vasco conseguiu aí um dos grandes reforços, junto com o Ramon Dias e Emiliano Dias, o preparador físico Diego Pereira. Tem que ter mais, com certeza. Tem que trazer peças, tem que trazer mais jogadores, mas a equipe, pode ter certeza, está sendo formada, e essa comissão técnica tem um aval total aqui do canal Russo Vascaíno, o apoio a essa comissão técnica, uma das melhores aí, com certeza, do cenário brasileiro aí para o Campeonato Brasileiro da Copa do Brasil para a temporada de 2024. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima noite de terça-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Valeu, pessoal, um grande abraço.